Raquel, eu tenho medo de não conseguir. E aí eu adorei essa pergunta, porque eu gosto muito de falar sobre medo. Existe uma questão na medicina chinesa que é assim, ela mostra a origem do medo. No diagnóstico de ouro, eu tenho um módulo que foi um divisor de águas na minha vida. Modificou a minha vida como mulher, como mãe, como ser humano, porque eu passei a entender todas as emoções. Isso é um poder, mas é um puta poder. É um dos maiores poderes da medicina chinesa. Você começa a entender qualquer emoção positiva e respeitá-las, e negativas e destituí-las com o tratamento. Resolver com o tratamento. E o medo? Nós, seres humanos, quanto mais num país que sempre se falou em crise, né? E eu vou trazer para o universo do terapeuta, nosso medo de perder é muito maior do que o desejo de ganhar. Quer ver um exemplo? Quem aqui é terapeuta, profissional de saúde e não tira férias? Tem medo ou insegurança para cobrar? Diz aqui, eu. Quem de vocês tem um consultório ou cobra as consultas particulares? Ó, medo de cobrar, atender no consultório e esse vínculo do terapeuta que não consegue tirar férias. Então, vou falar sobre esses 3 pontos e o medo, tá bom? De onde vem o medo? Da necessidade de segurança. Por isso que existem muito mais terapeutas e profissionais trabalhando em clínicas, hospitais, mesmo insatisfeitos e ganhando mal, do que terapeutas com o próprio consultório. Porque aqui nesse dedinho tem um risco e aqui tem uma segurança. Mas eu vou falar para você uma coisa importante. Todos nós que somos terapeutas de ouro passamos pelo risco. Eu pedi para ser demitida de uma empresa, a Firjan, no Rio de Janeiro, que eu tinha um valor fixo mensal, R$ 2.500, há 23 anos atrás. Se eu tivesse lá, até hoje, era o valor que eu receberia. R$ 2.500, eu não consigo nem comprar 3 livros. Eu não consigo fazer uma viagem de férias. Fui para o Peru com a minha filha, passar um mês de férias, R$ 2.500, não dá para pagar nem uma passagem. Então, quem pagou a minha viagem de férias? O meu consultório. Não foi o diagnóstico de ouro. Sempre eu comprei um apartamento parcelado pela Caixa Econômica com o meu consultório, com atendimento de medicina chinesa. Por quê? Porque eu controlei meu medo. Lógico que eu tive medo. Eu tive medo de abrir o consultório, verificando o alvará, dava aquela palpitação, será que vai dar certo? Mas quando você enfrenta o medo, você sai dessa zona de conforto. Coragem não é ausência de medo, é o controle. Então aqui, ó, segurança, zona de conforto. Quando você enfrenta o medo, você se torna livre. E para a medicina chinesa, quem controla o medo é o racional. Precisamos de algo lógico para superar o medo, para que possamos mudar de vida. Para que você possa fazer algo que nenhum médico faz. Eu oriento médicos e eles falam, graças à medicina chinesa, hoje eu diagnostico qualquer doença crônica. Aí me perguntaram aqui de valores, eu vou dar um exemplo. Eu oriento vários profissionais e alguns cobram muito mais ou mais aí de R$ 150, 300, 250, outros 80, 100. Então eu vou te dar um valor médio. Eu oriento profissionais hoje, uma média cobram 150 uma consulta. Uma média de atendimento, alguns atendem mais, outros atendem menos, 4 pacientes por dia. Ou seja, R$ 600 por dia, 3.000 por semana. 12.000 por mês, lógico que vai ter que retirar as despesas. Isso se trabalhar só de manhã. Agora, não é rápido, nem é mágica. Eu vou precisar seguir a metodologia inteira e diagnosticar. E aí, o que a medicina chinesa faz? Faz você adquirir
outro poder além do diagnóstico. Você vai conhecer a si mesmo. Você vai saber o poder que você tem para poder tirar férias, para poder cobrar dignamente. Você nunca mais vai ter medo de cobrar. Se é uma coisa que o profissional adquire, é certeza do valor. Porque você vai, por exemplo, realizar. Eu vim para a cidade que meus pais moram e trouxe isso aqui para tratar da minha mãe. Eu deixo isso aqui com ela e meu pai fazem esse tratamento aqui nos pontos que eu marco. O que é isso aqui, Raquel? Artemísia. Nenhum calor substitui. Eles aquecem os pontos que eu deixo marcadinho com esparadrapo e eles tratam. O que, Raquel, que se trata aquecendo pontos? Dor de cabeça, depressão, ansiedade, memória fraca, dor lombar. Aí depende do ponto que você vai aquecer. Então, me diz aqui, é fácil, sim ou não? Levar uma técnica para o paciente que ele faça em casa e melhore? Eu não moro na cidade dos meus pais. Eu moro no Rio de Janeiro. E eles moram no interior. Eu parei, vim aqui rápido e trouxe a moxa, porque a minha mãe precisou de mim. Olha a liberdade de consciência, de amor, de respeito que isso me dá. Eu já venho com poder nas mãos. Agora, isso aqui pode jogar no lixo sem o conhecimento que está aqui, que ninguém tira de você. O diagnóstico de ouro é para você adquirir um conhecimento, ir para qualquer lugar do mundo e trabalhar. Porque a cada dia mais pessoas precisam de você. Por isso, porque ninguém sabe o que o paciente tem, ninguém consegue diagnosticar. A medicina é excelente, mas ela é limitada. Por isso que tem hoje médicos que indicam os pacientes para a medicina chinesa e muitos médicos que se tratam pela incapacidade de chegar à causa. Para eu fechar mais uma pergunta de uma terapeuta que falou: Raquel, eu recebo muito mal na clínica que trabalho e não acredito no que eu faço. Mas eu tenho dificuldade de começar algo novo por falta de autoconfiança. Uma pergunta da Bahia. Vamos lá. Autoconfiança. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagine um carro velho. Um carro bem velho. Vamos imaginar um Fusca. Tem colecionadores de Fusca que adoram. Mas vamos imaginar um Fusca que não é de colecionador, é velho, tá fraco, vive dando defeito, mas você tá apegada àquele carro que você já conhece, que você já sabe os problemas, e alguém te oferece uma chave de um carro novo. Eu não conheço muito carro, não sou muito ligada a carro, mas vou dar um exemplo. Um BMW, um carro que pode te levar para outros lugares, mais veloz, que pode te levar aí estradas longas, para que você saia do Brasil, para que você viaje, e você tem medo. Faz sentido, sim ou não? Você tem medo do novo? Independente de você fazer parte do diagnóstico ou não, vê se faz sentido isso para a sua vida. Medo de aonde esse carro pode me levar? Aonde e como eu vou sentar? Será que eu mereço esse carro? E aí vem uma crença muito comum em nós brasileiros. Eu não mereço. Eu não mereço ganhar bem porque muita gente ganha mal. Eu não mereço diagnosticar as enfermidades porque a medicina não diagnostica tudo. Eu não mereço um consultório porque consultório é só para médico. E eu vim aqui para te dizer que você merece. Que você merece sim. Que todo profissional que conhece a medicina chinesa merece ganhar mais. Depois que eu consegui o resultado financeiro maior, eu não quis o BMW. Eu não quis o carro novo. Eu não me interesso por carro, mas eu posso fazer um curso na China. Eu posso tirar férias todo ano. Eu posso respirar, vim aqui ver meus pais. E eu acho que todos nós temos esse direito.
mas existe uma passagem para a liberdade. Existe uma cultura hoje que nós podemos tudo. Isso é mentira. Querer não é poder. O poder exige conhecimento, responsabilidade. E quando se fala em medicina chinesa, exige algo muito importante, que é humildade. O profissional que conhece a medicina chinesa, ele não fica com ego exacerbado, porque ele se torna um profissional mais humilde. Sabe por quê? Porque a medicina chinesa ensina empatia. Olha, quantos profissionais estudam muito, se dedicam muito? Tem um profissional que eu oriento, que foi um dos primeiros na UERJ, na Faculdade de Medicina, entre os 10 primeiros. E ele falou para mim assim, Raquel, eu não consigo tocar no paciente. Só tira, hein? Um dos primeiros lugares aí, todo concurso que faz passa. Ele falou para mim, eu não consigo tocar no paciente. Sabe por quê? Porque a medicina chinesa precisa de toque, né? Então eu fiz uma vivência com esse profissional, médico inteligentíssimo, e ele não consegue tocar. Ele não consegue pegar a chave do BMW. O carro velho, nós temos que empurrar. Hoje, quem não conhece ainda a história da vaca, eu vou fechar a live com a historinha da vaca no abismo. Empurrar o Fusca, porque os pacientes dependem da nossa sensação de merecimento. Esse médico, ele não consegue, ele não tem autoconhecimento. As crenças dele são bloqueadas. Então, o que acontece? Ele não consegue crescer como médico. E aí partiu para o estudo da radiologia. Isso é muito sério, porque a empatia o paciente percebe. E na medicina chinesa você aprende a ter empatia. Você aprende a ter empatia. E toda dificuldade que nós passamos aumenta o nosso poder de empatia. Quando eu comprei um apartamento com os meus atendimentos, eu entrei na Caixa Econômica, na rua Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Sabe com o quê? Eu cheguei lá, olha o que o trabalho faz, hein? Com o meu extrato bancário. Aí eu lembro do Rogério, gerente da Caixa Econômica, ele falou assim, Raquel, você vai ser o último contrato que eu vou fazer. Eu estou indo embora daqui porque eu estou com síndrome do pânico. Eu vou abrir uma banca de jornal. Aí eu falei, que bom, conseguiu sair, tá com pânico, não aguento mais meta, mas eu vou fazer o seu contrato. Eu queria saber o seguinte, o que você faz? Porque tinham, como na época, né? Até hoje eu pago esse apartamento, mas eu consegui dar entrada com as minhas consultas. Não foi com um diagnóstico de ouro, foi com consultas. O que eu estou passando para você aqui, a metodologia, para que você tenha as mesmas consultas. Agora, ele falou assim, tem um monte de R$180 aqui, que é o valor que eu cobrava há 13 anos, há 11 anos atrás. Foi exatamente quando eu comprei o apartamento. 180, 180. Ele falou, nossa, a medicina chinesa deve ser bom. Um monte de R$180 de depósito, que eram as consultas, e na época eu não cobrava por mês. E isso foi um erro que eu aprendi e corrigi. E aí, o que eu quero dizer com isso? Cada paciente que vinha me ajudou a melhorar. O dinheiro fácil é um grande perverso, na minha opinião, porque o terapeuta não dá valor. Então, com o diagnóstico de ouro, eu deixo uma mensagem para você. Siga na ordem certinha, para na hora que você for cobrar do paciente, seja R$100, 120, 80, 200, quanto o seu coração pedir, você fale, o pagamento é mensal. Isso é muito importante. Use as 4 técnicas, pressão nos pontos, moxa, dietética e exercícios de Qigong para casa e faça a consulta semanal, cobrando mensal. Aí você vai inserir
com a técnica que você já trabalha, pode unir e vá fazendo uma transição devagar, tá bom? Então, muito cuidado. O poder só existe quando você tem liberdade. E a liberdade, quem vai te dar é o conhecimento, a responsabilidade e a humildade. Porque a filosofia taoísta é obrigatória para a medicina chinesa. E foi um corte sério que ocorreu no Brasil, cortarem o taoísmo, não só no Brasil, em vários locais. E a falta da filosofia impede nosso autoconhecimento. Então, todo terapeuta precisa conhecer o taoísmo e o diagnóstico de ouro começa com o taoísmo, tá bem? Maria Conceição, Raquel, estou inscrita. Para mim é muitíssimo importante essa formação. Fiz o curso, mas tenho dificuldade de diagnosticar. Muitas vezes ouvi de pessoas: você não é médica. Nossa! Nunca, depois que eu adquiri o conhecimento da medicina chinesa na ordem certa, porque eu estudei errado, tá? Eu diagnostiquei de forma medíocre, tratei medíocre, ganhava mal, e eu sei que lugar é esse. Tive que suar muito para chegar até aqui. Por isso eu valorizo esse lugar. Quanto maior a dificuldade, maior respeito. A gente sabe a dificuldade, cada um sabe a dor que passa, e essa dor tem que ser valorizada para que você tenha força para sair dela, tá? Então, depois que eu adquiri esse conhecimento, nunca mais nenhum paciente me perguntou se eu era médica. Eu sou fisioterapeuta. Nenhum paciente pergunta se eu sou fisioterapeuta, se eu sou médica, porque hoje eu só uso a medicina chinesa. A fisioterapia deu uma bagagem, eu respeito, mas para trabalhar, só medicina chinesa. Porque o resultado é 10.000 vezes melhor do que o que eu tinha na fisioterapia. Tá bom? E como que eu adquiri esse respeito? Eu vou te dar um exemplo de um paciente. Juiz federal, desembargador, foi a 5 médicos e tratou hiperplasia. Próstata aumentada, tá? Hiperplasia na próstata. E me procurou para... Olha só, hein? Por que a medicina não vai fazer falta para você? E ele falou: Raquel, você trata hiperplasia? Eu falei: sim. Eu tenho... Qual é o seu sintoma? Que aí você vai ver no módulo 4 as perguntas da queixa principal. Olha o poder, o impacto que o conhecimento te dá. Olha a ética que você passa a ter e por que a consulta vale mais e você passa a poder tirar férias, ser indicada pelo seu paciente e trabalhar com dignidade. E eu atendi. Ele tinha uma deficiência do baço, você vai aprender o que é, uma estagnação de fígado na adolescência que afetou o rim. E a hiperplasia, ninguém sabe de onde veio. Sabe o que o médico falou para ele, com todo respeito aos médicos? É a sua idade. E esse homem tem 55 anos. Um homem de 50... Eu vou fazer 50 anos. Se 55 anos é muito, na China, se falarem isso, vão rir, né? Porque na China se chega aos 100 anos trabalhando. Eu conheci várias pessoas de 90 anos fazendo exercício na praça. 55 anos é um homem novo. E aí ele falou: não, meu médico disse que isso é idade. Aí eu falei assim: olha, vamos tratar, eu não acho que isso é idade, vamos tratar a hiperplasia. Vamos tratar a hiperplasia e você vai começar retirando todos os derivados de leite, comendo ovos pela manhã, vai assar uma batata doce com um pouquinho de mel, e eu mudei toda a alimentação dele com base na dietética chinesa. Os ovos tonificam, o órgão que eu queria, o mel é um tônico também. E aí fiz uma orientação alimentar que é fundamental e existe no diagnóstico de ouro. E ele falou assim: mas eu amo leite. Quase que eu durmo com a caixa de leite agarrada. E nenhum médico. Eu já fui a médicos super famosos,
R$ 2.000 a consulta, nenhum médico nunca me falou o que você está me falando. Aí eu falei assim, eu estou prestando um serviço para você. Nenhum médico falou, porque não é porque eles são menos do que eu, nem porque eles são ruins como médicos, devem ser excelentes, mas eles não. Quem é que pode me dizer? Um médico não sabe, porque ele não estudou medicina chinesa. E se eu estou te orientando, é porque eu tenho certeza, porque eu já orientei milhares de pacientes com a deficiência que você tem. Então, a sua segurança, Conceição, faz o paciente voltar. Um profissional de medicina chinesa não precisa ser médico, tá? Maria Conceição. Não precisa ser médico, ele precisa sim ter conhecimento de fisiologia. Eu dou aula para não médicos e médicos. E eu tenho não médicos, muitas vezes, com consultório muito mais cheio do que médicos. Como a fonoaudióloga, que é a Silvia Ramos, que já chegou ao valor de R$ 16.000 por mês, e ela trancou uma pós-graduação e veio estudar a metodologia comigo, porque ela tinha aprendido errado. E hoje ela atende São Paulo, capital, e tem um valor médio de R$ 16.000 por mês. Ela não é médica, mas ela é humilde. Ela é humilde para eu agradeço a minha pós-graduação, mas eu aprendi com muito erro. Eu quero recomeçar. Tem que ser forte pra caramba para jogar o Fusca velho. Tem que ser muito forte, porque não é fácil. Uma profissional perguntando, Raquel, eu sou massoterapeuta, mas eu não tenho tempo. Olha só, eu tenho uma resposta muito importante para quem não tem tempo. A Silvia, ela não trabalhava com a medicina chinesa. O que ela fez? Começou a separar dias da semana para assistir aos vídeos. Sabe por quê? Se você parar 30 minutos por dia, você consegue assistir o Diagnóstico de Ouro. É só você planejar. Eu tenho aqui hoje centenas de terapeutas com disciplina. Tem um exemplo de pessoas que começaram a estudar só sábado, outros meia horinha, 2 vezes por semana, depois passaram a estudar 1 hora na sexta, cada um organizou 15 minutos que seja. Quando você assiste um vídeo e entende a função de um órgão, você chega no seu consultório diferente. Então, se você não tem tempo, eu vou te dizer uma coisa, você pode fazer no tempo que você tem, mas mais importante do que pouco tempo que você tem, é exatamente porque você não tem tempo que você precisa. Eu já fui uma pessoa que só trabalhava, inclusive final de semana, tá? Eu dava aula final de semana durante 20 anos. Eu dei aula 2 finais de semana por mês inteiros. Durante 20 anos, aula presencial. E atendia de segunda a sexta 10 pacientes por dia. 10 pacientes por dia são 50 por semana. Imagina como eu trabalhava. Trabalhava. E por isso que eu fui à China. Por isso que eu aprendi a metodologia, porque hoje eu quero ter tempo. Se eu não tivesse aprendido a metodologia correta, eu não poderia hoje vir aqui ver minha mãe. Então, se você não tem tempo, é por isso que você precisa. Porque você precisa de férias. Você precisa visitar uma pessoa da sua família, porque amanhã eles podem não estar mais aqui. Você precisa dizer para alguém que você ama. Você precisa ter tempo para afeto, sabe por quê? É mentira da sociedade que afeto não faz falta. É mentira da sociedade materialista que nós vivemos em apartamentos. Eu oriento pessoas com apartamentos de 10 milhões, de frente para a praia. Sabe como um apartamento? De 300 metros quadrados. Vazio. Ninguém vai visitar. Por quê? Porque não teve tempo para amar. Não teve tempo para educar um filho. Não teve tempo para brigar com uma pessoa da família e depois fazer as pazes. Nós temos uma declaração aí de vários espiritualistas que o maior pecado do século XX foi a indiferença. Espiritualistas, líderes que trabalham com assistência social, um mundo de indiferença.
Eu acredito que o século XXI também. Um mundo de indiferença. Agora me diz aqui, se você assiste Netflix, uma porcaria do negócio chamado novela, que eu nunca vi nada tão ruim. Quem acha que novela é uma porcaria? Zero. Diz pra mim aqui. A Rede Globo só tem programação ruim. Então, acho que novela de 0 a 10 vale zero e ninguém mais assiste. Netflix são os mesmos filmes. Eu falo com a minha filha, tem gente nesses filmes aí que já até morreram. Essa porcaria dessa Netflix, de vez em quando eu vim aqui e falei, pai, acha um filme bom pra gente ver na Netflix, porque eu não encontro mais. Aí você encontra um ou outro, não precisa ser todo dia. Assiste um filme bom no fim de semana. Agora, ó, programa ruim na televisão. Uma vez teve um aluno que falou, professora, eu assisto, ele falou o nome de um programa, uma coisa chamada Datena. Eu não sei o que que é, mas ele disse que é um monte de notícia ruim. Não sei se Datena é uma pessoa. E até hoje eu não sei o que que é. Ele assistia esse programa. E ele disse que não tinha tempo de estudar. Então, assim, quem não tem tempo e gasta tempo com televisão é porque alguém está pagando as contas. E uma coisa que eu aprendi com os meus pais, o que mais eles me ensinaram é o que está aqui atrás, ó. Eu estou aqui na casa dos meus pais, livro. Desde pequenininha, você quer ser livre, quer ter sua vida, estude. Seja responsável por você. Não dependa de ninguém. Isso vai fazer você ser livre. De ninguém. Porque você não sabe se você vai estar casada para sempre, os filhos vão embora. O que você faz? Meta. Contribua com as pessoas, seja fiel, tenha propósito. E é isso que o Diagnóstico de Ouro faz hoje. Maria Elizabeth de Andrade, quero fazer o curso, mas ainda não foi possível a parte financeira. Estou dependendo da família por conta da minha mãe, mas me diga por onde poderia começar. Maria Elizabeth de Andrade, não consegue por motivo financeiro. O diagnóstico de ouro, ele tem um valor bem reduzido, né? Vocês já sabem o valor do programa, e eu digo no vídeo que poderia ser cobrado 5, 10 vezes mais, é íntegro, é verdadeiro, porque o que vale um livro, por exemplo, de diagnóstico na Amazon, um dos livros que eu usei hoje está R$ 2.560, se eu não me engano. Amanhã eu publico no Story esse livro. Peço à equipe aqui para me lembrar, tá? Quase o preço do programa todo. Um livro. O programa pode ser parcelado. Vocês já sabem aí, no cartão, no boleto. Então, assim, a facilidade financeira foi o mínimo que nós podemos aí cobrar. É cobrado hoje. O valor está bem baixo. Por quê? Por desvalorização do programa? Não. Para que mais profissionais tenham acesso a esse conteúdo e a nossa missão de atender o maior número de pacientes por profissionais que seguem essa metodologia, que essa missão seja atingida, tá? Quando o profissional fala que não tem dinheiro, eu vou te falar a mesma coisa de tempo. É por isso que você precisa. É porque você não tem dinheiro que você precisa. Porque no mundo que mais adoece de forma acelerada, no mundo que tem hoje crise de valores, de moral, de ética, pacientes morrendo, adoecendo. Eu tenho uma médica que é minha paciente com 38 anos com incontinência urinária, dor de cabeça, tem milhares de pacientes cadastrados. Então, assim, as doenças só crescem e um terapeuta tem problema financeiro, alguma coisa está muito errada. Faz sentido sim ou não? Diz para mim. Se for não, tudo bem. Então, assim, quem tem problema financeiro hoje, parcele, faça e com o seu atendimento, pague o programa. Bota uma meta. Eu tenho um exemplo aqui, Sheila, Ana, Ednir, que fizeram o quê? Com os atendimentos, pagaram o programa. A Sheila saiu agora, se eu não me engano, sai nesse mês do hospital psiquiátrico, que ela trabalhou anos aí, se eu não me engano, 20 anos. O que ela fez? Foi a 5 salas. Eu fico emocionada falando da Sheila. 5 não, acho que ela foi a 4
salas para alugar em Vila Velha. Quem é de Vila Velha, eu tenho uma terapeuta para indicar. Ética, empatia, uma puta terapeuta de ouro. Aí ela, final de semana, ela veio ao Rio e falou assim para mim: Raquel, eu fui a essa. Olha como é que nada é fácil, né? Isso é uma coisa muito forte, só tem ganho com a dor. A dor faz a gente crescer. Todas as salas que ela foi, não podia usar moxa. Ah, não podia usar porque é a fumaça, porque é não sei o que e tal. Ela falou: não quero não, muito obrigada. Se não pode moxa, eu não alugo. Aí na quarta que ela foi, aceitou a moxa, ela alugou e hoje ela tem 15 pacientes por semana. 10 pacientes por semana a R$ 150. 15 pacientes por semana a R$ 150. Você faz a conta aí e vê quanto que dá. R$ 600 por mês, R$ 6.000. Né? Cada paciente paga 600 por mês. Ela só cobra por mês, tá? Porque eu orientei 150, 150, 150, 600. Cada um paga 600 para ela, 10 pacientes, 6.000. 15, 9.000. O que ela faz? Paga o aluguel e vai sair do hospital. Então, assim, por favor, quem tem problema financeiro, entre, se dedica e nunca mais tenha problema financeiro. Porque eu tenho vários problemas, mas financeiro não. E não é por causa do diagnóstico de ouro, é pelos meus pacientes. Eu consegui me separar, financiar um apartamento, contribuir com várias pessoas com dinheiro por causa das consultas. Não tinha internet. Ó, tem consultório cheio antes disso aqui existir, ó. Cuidado, porque celular não enche consultório de ninguém, tá? Videozinho, Instagram, foto. Antes de existir luz elétrica, tinham consultórios cheios. O que faz isso aqui pode chamar atenção, um vídeo chama atenção, mas não mantém o paciente. O que faz o consultório lotar, diz para mim sim ou não aqui, ó. Concordo ou não concordo? É o paciente olhar para você, você impactar a primeira consulta e ele falar: eu vou voltar, eu tô melhor. Você me disse o que ninguém nunca falou. É isso que faz seu paciente voltar. E não a propaganda lá pulando os bonequinhos do Instagram. Tá bom? Eu faço vídeos, mas eu só tô aqui pelo conhecimento. Porque eu percebi na prática que o vídeo estava mudando a vida dos pacientes com os terapeutas. Então, quem mantém essa luz aqui, ó, é você. Mesmo que você não entre no programa, se você não tivesse aí, eu não estava aqui. Você confiou na Semana de Ouro. Você confiou no conhecimento da medicina chinesa. E eu tenho a responsabilidade de fazer o possível para indicar paciente para você. Isso é taoísmo. Faça e receba. O taoísmo fala assim, ó. Taoísmo significa o que a razão não explica, mas você percebe. O que a lógica não explica, mas você sente. Isso é taoísmo. Tá bom? Então, seja rico do que o dinheiro não paga. E o dinheiro vem. Dinheiro lícito. Atenção, hein? Olhe bem essa história que eu ouvi há 23 anos atrás e mudou a minha vida. Me fez chegar até aqui e te orientar hoje no diagnóstico de ouro. Graças a essa história, a minha vida foi bem diferente. 2 monges viajaram ao interior da China e foram caminhando numa montanha muito alta, numa cidade chamada Xi'an. Quando os monges desceram a montanha, eles viram um lugarejo bem distante, assim, com uma casa pequenininha e uma família em frente a essa casa. Uma casa isolada, as outras casas eram distantes dela, e eles se aproximaram, o monge mais velho e um discípulo mais novo. Encontraram um casal com 5 filhos. O monge mais velho aproximou-se e falou assim, com o pai das crianças: nossa, que lugar distante! E seus filhos estão tão magros. Como vocês vivem aqui? E o pai das crianças falou assim: nós vivemos dessa vaca. E tinha uma vaquinha magra, fraca,
Como assim dessa vaca? E o pai das crianças falou: essa vaca, ela dá algum leite. Nós ingerimos e o que sobra nós fornecemos para os lugarejos aqui perto. Mas vocês podem entrar e descansar. E assim foi feito. A noite foi começando, o dia caindo, escureceu e a família recebeu os 2 monges num local bem simples, um cobertor bem fininho, estava frio, e eles ficaram ali. E logo que o sol começou a nascer, o monge mais velho virou para o mais novo e falou assim: vá lá fora e mate a vaca. Empurre a vaca do abismo. Mestre, aqui a família vive dessa vaca. Eu vou matar a única forma dessa família viver? Faça o que eu estou te orientando e vamos seguir a caminhada. E assim foi feito. O monge mais novo foi lá e empurrou a vaca no abismo e seguiram a caminhada com o sol nascendo. E os anos foram passando, 2, 5, 7 anos depois, os monges voltaram. E era uma prática dos monastérios que eles voltassem depois de uma atitude para verificar como a história se manteve. E eles chegaram naquele mesmo lugar, 7 anos depois. Só que agora, bem diferente, o lugar prosperou. As crianças, agora grandes, fortes, alegres, brincando, subindo nas árvores, trabalhando. O pai, que era um homem triste, estava com um olhar brilhante, alegre, e a mulher dele com trabalhos manuais, sentada numa mesa. E o monge perguntou para ele: nossa, está tão diferente aqui, o que aconteceu? Atenção agora. Isso me marcou, isso determinou a minha história. Talvez tenha sentido também para a sua. O pai das crianças falou: nossa, naquele dia que vocês estiveram aqui, a nossa vaca, a única forma de nós vivermos aqui, morreu. Ela caiu aqui no abismo e depois que a vaca morreu, atenção, nós tivemos que descobrir nossos verdadeiros dons. Minha mulher começou a fazer trabalho manual, eu comecei a trabalhar com madeira, montei uma marcenaria, comecei a fornecer móveis para lugares perto e meus filhos começaram a me ajudar e nós prosperamos. Sem a vaca, tivemos que lutar e na hora dessa luta descobrimos dons. Começamos aí a sermos verdadeiramente úteis. Hoje somos uma família feliz, sem a vaca. Eu estava nesse dia muito cansada, tinha dormido mal. Eu ouvi essa história depois de viajar umas 8 horas de ônibus e ouvi essa história de um tradutor do mandarim numa palestra. E eu trabalhava na Firjan. Ali eu falei: putz, eu tenho uma vaca, eu tenho uma muleta, eu não gosto mais de trabalhar na Firjan, eu ganho mal. E eu tentava na Firjan, que foi na empresa SESI, que é junto do grupo Firjan, eu chegava cheia de ideia, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas de mais idade, com dor, com reabilitação, e lá eu não podia. O gerente falava assim para mim: Raquel, sem ideia, faz o que tem que ser feito. E eu ia para casa todo dia triste. Não podia criar. Ali eu falei: eu tenho que sair da Firjan. E da Firjan, eu fui falar com o diretor, porque o gerente, esse que tinha um pensamento assim, não queria me demitir. E eu fui no diretor. E sabe o que eu falei para o diretor? Eu não posso mais ser útil a essa empresa. Eu não posso mais, mas eu preciso do dinheiro da demissão. E eu recebi R$16.830. E foi o dinheiro todo investido na medicina chinesa. Ali eu falei: não quero mais a vaca. Sabe o que eu vou fazer com a vaca? Eu vou acabar com a vaca e vou jogar com força no abismo. Não foi fácil. Muitas pessoas naquele momento me criticaram, pessoas que me amavam, que me amam. Raquel, você tem um salário certinho.
Cuidado, o que você vai fazer? Medicina chinesa? Pois é, eu formei 42 turmas durante 23 anos. Foram milhares de profissionais formados em cursos presenciais. Graças à vaca que eu empurrei no abismo, eu tive que me virar. Eu tive que lutar pelo meu dom. Fui para a China, segui a metodologia e fui dando aula, tratando, dando aula, tratando, ensinando. E ensinar é a melhor forma de aprender. Quando vocês conhecerem a metodologia do diagnóstico de ouro, vocês também vão ensinar. Ou aqui no meu lugar, orientando pacientes. Você pode, por exemplo, aprender todo o conhecimento, não atender online, mas você pode fazer palestras online. Olha o mundo novo. Quantas pessoas morrem hoje porque comem mal, sentem pouco, usam mal a mente, não têm fé, e a medicina chinesa vai ensinar esse caminho. E você pode amanhã estar aqui no meu lugar, com a luz em você, ensinando o paciente a verdadeira ordem da vida. Porque liberdade não é fazermos o que quisermos, é termos o direito de fazermos o que tem que ser feito. Afeto faz falta, boa alimentação faz falta, limites claros, ordem faz falta, dizer não faz muita falta. E hoje estamos no mundo permissivo, um mundo que acha que pode tudo, filhos agredindo mães, mães não sabendo se respeitar, pessoas comendo mal, usando muita droga e sem fé. O mundo está caótico. Eu espero de coração que o diagnóstico de ouro seja utilizado por você 100% na íntegra e você seja um grande líder e um grande profissional de saúde. Todos nós vamos morrer. A morte é natural. Todo homem morre, mas nem todo homem vive. Que lá no finalzinho dos nossos dias, quando nós formos fechar o olho para ir embora, que a gente se orgulhe de termos jogado a vaca fora e desempenhado o melhor papel possível, porque todos nós, principalmente os profissionais de medicina chinesa aí, temos uma missão clara e temos a necessidade hoje de nos destacar e não de nos encaixar.